A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Esse que é um projeto da IADER, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Rio Grande do Norte, coordenado pelo DENEC, o setor de ensino, né, da nossa igreja. E nós estamos aqui hoje para comentar a lição 10 de adolescentes, continuando a falar sobre a história da salvação, que é que nós estamos aprendendo, né, nesse trimestre. E hoje vamos falar, dentro dessa história da salvação, vamos falar acerca da certeza da salvação, acompanhadas pelas nossas queridas amigas e professoras, irmã Rosimar e irmã Milka, que eu quero saudar neste momento. A paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, minhas amadas, irmã Hanana, irmã Milka, né? Querido professor, aluno que está aqui conosco, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor, Hanana, a paz da irmã Rosimar, a paz do Senhor, professor, aluno que pode estar nos assistindo, papai e mamãe, sejam bem-vindos a mais um episódio que venha ser edificante, como foram todos os anteriores. Amém, glória a Deus. Hoje a nossa lição de número 10, né, que nos fala sobre a certeza da salvação, ela nos traz uma mensagem bíblica que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que diz: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Em outras versões diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, né? Nos dando essa certeza de que somos filhos de Deus. Então, essa presença do Espírito Santo nos faz lembrar desse detalhe tão importante, né, que a salvação nos dá. Para que os nossos alunos eles possam sair na nossa aula com essa certeza da salvação, nós temos 3 objetivos para atingir nessa lição, que é mostrar a perfeição do plano da salvação realizado por Deus, lembrar que nós iremos enfrentar inimigos durante a nossa caminhada, né, cristã, e refletir um pouco sobre essa certeza da salvação e que estamos seguros no amor de Deus. Então, são esses 3 objetivos que nós vamos começar a comentar hoje, né? Nós estudamos já durante esse trimestre, em uma lição, sobre o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, né? E que tem muito a ver com a lição de hoje. Esse sacrifício que faz parte do plano da salvação, plano feito e realizado por Deus. Né, irmã Milka? E como é que a gente pode fazer, Milka, para entender um pouco desse plano perfeito da salvação realizado por Deus? Amém. Meus irmãos, quando a gente fala de plano da salvação, a gente está falando daquilo que Deus fez por nós. Então, vocês vão ler na lição que ela vai abordar a salvação, a importância dela, que estamos firmes, que o Espírito Santo habita em nós e que nos dá essa certeza. E outros pontos no decorrer da lição 10. Mas a gente precisa entender que o plano da salvação ele foi necessário por causa do pecado. Então, uma boa forma de a gente estar conversando com o nosso aluno no início da aula é retomar sobre o pecado. O que é o pecado e por que foi necessário a salvação, para que a gente entenda que a necessidade desse plano e que fomos alcançados por ele, para a gente depois ter a certeza que foi gerada em nós através do Espírito Santo. E aí, ir decorrendo na vivência, que é o ponto da plano da salvação. Se a gente for lembrar um pouquinho das crianças, né? Quem está alentando as crianças, como é o meu caso, tem professoras lá do departamento que dizem, é a sua cara plano de salvação, se referindo ao livro Sem Palavras, aquelas 5 cores. E nunca é grande demais para relembrar, então pode até ficar uma dica para você, se você quiser retomar o plano de salvação com o seu aluno, você pode trazer no livro Sem Palavras, as 5 cores, amarelo, o preto, vermelho, branco e verde, que vai explicar todo o plano. E daí você pode começar introduzindo também a sua aula. Glória a Deus. Esse plano da salvação foi algo que Deus fez para nos resgatar, né? E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para os nossos alunos é a importância da gente realmente conhecer cada passo desse plano, porque o conhecer de cada passo desse plano realmente vai trazer essa certeza, né, da salvação para o nosso coração, da certeza do caminho que a gente está seguindo. O porquê? Porque também a gente também não pode obrigar ninguém a seguir o evangelho, não é isso? E tem que haver um convencimento. Então, como é que a pessoa vai se convencer de que aquele ali é o caminho correto?
Então, tem que haver um conhecimento desse passo a passo, desse plano, como realmente Deus pensou desde o início, né? E a gente tem que passar para os nossos alunos esse detalhamento do que é o plano da salvação. A gente meio que estudou esse trimestre da nossa lição, meio que espaçado, né? Porque a gente foi falamos sobre o pecado, falamos sobre a crucificação de Jesus, que foi um dos passos, falamos sobre sobre a santificação na lição passada, justificação, tudo isso faz parte do plano da salvação, né? E que foi feito em Jesus Cristo. Mas esse plano, a perfeição, como é que a gente pode explicar para o nosso aluno essa perfeição desse plano? A gente pode estar abordando com o nosso aluno sobre o plano da salvação, explicando a necessidade dele. Então, quando a gente retoma o que é o pecado, por exemplo, o pecado, tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa que nos afasta de Deus. Então, relembrar lá no Gênesis, Deus criou o homem, depois cria a mulher, tudo ali estava bom, estava em harmonia, conforme a vontade de Deus. E aí, a tentação, os homens saem da tentação e o que acontece? Como eles já são maiores, já são adolescentes, a gente já expande um pouco mais o conhecimento em relação ao departamento infantil, por exemplo. Nós somos salvos do quê? Nós não somos salvos da ira de Deus. Porque a ira de Deus até hoje ainda não foi derramada, ela está para ser derramada. E essa ira é consequência do pecado. Então nós somos salvos dessa ira. Por isso, necessita da salvação. Cristo, Deus, ele criou, ama a humanidade. Ele poderia ter desfeito a humanidade ali mesmo quando o homem pecou. Mas ele não quis por amor. E aí ele vai criar o plano, criar entre aspas, né? Ele vai realizar o seu plano, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a necessidade do sangue. E em Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não vai haver remissão, e essa remissão é a remissão do pecado. Então era necessário esse sacrifício. E a gente fala com o seu aluno: você acha que o seu sangue seria suficiente se você morresse pelo seu próprio pecado? Como é que você paga uma dívida que você não tem como pagar? Não tem. Então era necessário que o sangue derramado fosse puro. E aí entra Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então a gente vai ver com ele um pouco mais aprofundado que somos salvos da ira de Deus e que ninguém poderia se salvar. Então é um plano que ele faz por e é por isso que nós somos constrangidos por ele. Então, quando falamos quanto à salvação, a gente sempre deve abordar o nosso aluno o que é o pecado, a consequência dele e o porquê, que foi por amor. Não é uma explicação lógica, não éramos necessários, não somos necessários para Deus, mas Ele nos ama e nos quer, por isso o plano. A importância da gente ver que o amor de Deus, né, que foi a base de tudo para o surgimento desse plano, né, para a criação ou o planejamento da salvação do homem quando o pecado chegou ao mundo. Irmã Rosimar, tem alguma coisa a acrescentar, irmã Rosimar? Sim, eu acho interessante, irmã Hanani, que saber que passarmos para os nossos adolescentes que a salvação é obtida apenas somente em Jesus, né? Então, o sacrifício de Jesus na cruz, né, venceu o mal, o pecado e a morte, e agora nós somos convidados a viver em santidade, e fidelidade a Deus por meio da fé. Então, a certeza da salvação é possível e podemos confirmar, né, confiar na graça e bondade do nosso Pai Celestial. Por quê? Porque nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz é um evento central da fé cristã, né? E que Jesus ele se entregou voluntariamente para morrer pelos pecados da humanidade. Como a irmã Milka colocou, ninguém queria dar um filho para morrer por uma nação, né, tão pecaminosa. Então, nós vemos aqui que esse ato, né, demonstra o amor de Deus pela humanidade e a disposição em perdoar os pecados. E lembrando mais que a morte de Cristo na cruz é vista como ato de redenção, de libertando a humanidade, né, da escravidão do pecado. E é isso aí, Mahana. Glória a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, fala: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, a gente vê realmente a palavra de Deus, ela deixa bem clara, né? O processo de salvação, Deus fez um plano, né? Realizou esse plano, concluiu, concretizou o plano em Jesus Cristo, mas há uma necessidade de que nós
aceitemos esse plano, né? Aceitemos que Jesus, ele passou por todo esse processo para nos salvar, para realizar esse plano e nos resgatar do pecado. Então, há nesse meio aí a nossa fé, né? Nós temos que crer, nós temos que ter fé em Jesus Cristo, para que essa certeza do plano que foi criado por Deus possa vir ao nosso coração, né? E nisso a gente vai entrar aqui um pouquinho já no segundo tópico, porque o plano de salvação, como nós estamos indo na contramão do mundo, Milka gosta muito de falar, né, Milka? Contramão do mundo. Nós vamos ver que temos vários inimigos, né, que estão vindo de encontro à nossa caminhada cristã. Durante nossa caminhada, nós temos que amadurecer para a gente poder vencer esses inimigos. E como é que a gente amadurece dentro da nossa caminhada cristã? Nós estudamos um pouquinho na lição passada, que foi sobre a santificação. Por isso que nós buscamos a santificação, justamente para buscar esse amadurecimento espiritual, né? Orando, lendo a palavra, buscando nos revestir das armaduras de Deus, tem lá em Efésios, né, no capítulo 6. Então, nós temos que buscar essas armaduras através da palavra de Deus, através da oração, e o conhecimento dessa palavra, o conhecimento de quem é o nosso Deus, nos faz amadurecer espiritualmente. Um exemplo que eu posso trazer aqui, bem prático, é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, né? O diabo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá em Mateus, no capítulo 4, tanto Mateus, Marcos quanto Lucas, eles falam sobre essa passagem, mas abordando aqui o texto de Mateus, que ele fala que por 3 vezes Jesus foi tentado pelo diabo. A primeira vez, ele tentou a Jesus, dizendo, se tu és realmente o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Jesus estava há 40 dias sem comer, em jejum, jejuando, em espírito de oração, falando com o Pai. Então, mas a gente vê que a atitude de Jesus naquele momento foi qual? Foi de combater a tentação com a palavra de Deus, né? Então, nós vemos que nos 3 momentos, Jesus, ele cita a palavra de Deus para combater a tentação do inimigo, né? Então, essa é uma lição que nós tiramos de quando nós formos tentados pelo inimigo, né? E nós vamos ver que existem 3 formas de sermos tentados, 3 inimigos das nossas almas, né? Então, a importância da gente ter esse conhecimento da palavra de Deus. Uma delas é a questão da tentação pelo próprio diabo, né? O diabo, que, segundo a palavra de Deus, está ao nosso derredor tentando nos estragar a todo momento. É só uma brechinha para nos destruir. E ele cria armadilhas para que a gente possa cair nessas armadilhas e pecar contra Deus, né? Principalmente em forma de pensamentos e sentimentos, mudando, trazendo pensamentos e sentimentos ao nosso coração que vão de encontro à palavra de Deus, né? Irmã Milka, irmã Rosimar, tem alguma coisa a acrescentar? Sim, minha querida, eu vejo aqui o seguinte, quando se trata dos inimigos dos filhos de Deus, né, nós vemos aqui que viver uma vida focada no Evangelho, né, de Jesus Cristo não é fácil, né? Nós somos constantemente bombardeados por vários inimigos da nossa alma. Então, nós vemos aqui, queridas irmãs, que devemos passar para os nossos alunos, né, para os nossos adolescentes, que devemos estar preparados e saber que os inimigos da nossa alma, como a lição coloca, que são 3, né, o mundo, né, o diabo e a carne. Então, nós vemos aqui que o inimigo, o diabo, ele influencia o homem ao erro, né? Ele costuma criar armadilha. Então, é muito importante deixar o adolescente bem fixado com essa questão da vigilância, né? Porque a Bíblia fala, diz, orai e vigiai, né? Nós sabemos que o diabo, ele assedia, ele acusa, ele tenta enganar a mente, né? Em uma luta, né, constante contra o cristão. Então, ele trabalha através de seus aliados, né? O mundo e a carne.
Então, nós vemos aqui que o diabo, ele usa o mundo e a carne para causar o maior mal ao povo de Deus. Né? Então, impedir o progresso do que é certo, acovardar os cristãos. Então, nós precisamos dizer e mostrar para os nossos adolescentes que a maior arma que eles podem conseguir para vencer, né, seria a vigilância e, acima de tudo, a oração, porque nós temos que orar e vigiar, né? Então, para que possamos vencer. Então, nós lembre-se de que a batalha espiritual ela é constante, mas com a graça de Deus, a vigilância, podemos vencer esses inimigos e fortalecer essa alma, nossa alma, em Cristo Jesus, através da oração. Isso mesmo. Só também uma observação, é interessante que a gente traga para o nosso aluno algumas visões corretas, que a gente, infelizmente, com todo o avanço tecnológico que nós temos hoje, a gente tem tido acesso a muita informação e, infelizmente, divulgação de informações que não são corretas. A gente precisa entender que a tentação, ela não vem da parte de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não nos tenta, Deus prova. Provação e tentação são conceitos totalmente diferentes. A aprovação é necessária para que a gente cresça e adquira a maturidade que ali foi falada por Hanani. Já a tentação é uma forma que acomete ao crente, por conta, como a irmã Rosimar disse, de nos afastar de Deus. Ele vem para oprimir, para desvirtuar. Então, a gente tem que entender que precisamos falar para o nosso aluno que Deus não tenta. Porque quando a gente entende que Deus não tenta, então eu não aceito a tentação, eu não me acomodo com ela. Mas a partir do momento que eu fico pensando, a tentação vem de Deus, Deus está me tentando, eu vou acabar me acomodando com aquilo, acomodando com a tentação e sendo muito susceptível a aceitar a tentação. E isso está errado. Então, primeiro ponto ali é a gente trabalhar que a tentação não vem de Deus. A tentação é uma consequência do pecado, porque o inimigo dos nossos alvos quer tragar as nossas vidas. E que nós somos tentados, como está, agora se não me engano, vai ser em Gálatas, não tenho certeza, mas está na Bíblia. A memória foge. Mas a Bíblia nos diz que nós somos tentados segundo as nossas concupiscências, segundo os nossos desejos. Cada um vai ter uma área de tentação mais forte do que a do outro. Vai ser conforme o seu desejo. Então, por sermos seres humanos, vamos ser tentados. Então, nosso adolescente não pode esperar viver uma vida sem tentação. Ele tem que esperar viver uma vida sem ceder à tentação. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A gente entende que a tentação ela vai vir, ela faz parte, nós seremos tentados pelo inimigo das nossas almas, nós teremos opressões por partes do mundo, e tudo isso junto com a nossa carne, que ela é fraca e que ela tem os seus desejos com consciências. Mas a palavra do Senhor nos garante que aquele que vencer receberá a coroa da vida. E esse deve ser o nosso pensamento. Trazer o nosso aluno que está sendo tentado, cara, não vai tomar atitude logo de cara. Para, respira, pensa e começa a pensar. É melhor eu lidar com a consequência do pecado, porque ela vai existir. A gente não fica impune da consequência. Ou é melhor lidar com a bênção do Senhor em minha vida? Então, se eu resisto à tentação, eu vou ter que lidar com a bênção do Senhor. Se eu cedo à tentação, eu vou ter que lidar com a consequência dessa tentação. Se eu decido viver de acordo com o mundo, eu vou lidar com a consequência disso, porque vai ser um pecado de desobediência. Se eu decido ceder aos meus desejos, eu vou ter que lidar com as consequências dos meus desejos. Mas se eu fizer o contrário, eu vou ter que lidar com a bênção do Senhor. Então, vocês podem até trazer para eles algum tipo de dinâmica que aborde algo. Tipo, qual é melhor? Você trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais depois de desfrutar de um salário bom, por exemplo, ou você aproveitar agora e depois, mais para frente, estar financeiramente quebrado. Eles vão dar uma resposta, provavelmente será a primeira opção. E daí você traz isso para a aplicação espiritual, o ceder e o não ceder, a bênção e a consequência. É verdade, Vilca. É importantíssimo deixar claro para eles, né, a questão dessa diferenciação da tentação. E realmente, o nome tentação, a palavra tentação já demonstra, né? Você vai ser tentado naquilo que você é mais fraco. E o inimigo conhece a nossa fraqueza, né? Ele sabe onde atingir, né? Então, o diabo, ele tenta aqueles que realmente se deixam ser tentados pelo diabo. Aqueles que são mais resistentes à tentação do diabo,
o diabo vem sorrateiramente através do mundo, com a moda, com as coisas que o mundo oferece de forma sorrateira, né? Que é uma outra forma de ser tentada, do homem ser tentado. E, como a palavra de Deus diz, que a pior delas, que é com o corpo, a carne, né? Então, a tentação da carne é a pior delas. Lá em Gálatas 5 fala sobre as obras da carne, né? Então, como é que eu vou saber se eu estou sendo tentado, como o Milka falou, para me saber qual eu escolho, né? Vá lá em Gálatas 5 e leia. Tem as obras da carne e tem o fruto do Espírito. Se você estiver seguindo o fruto do Espírito, você vai ter as consequências das bênçãos de Deus, porque você está indo de acordo com a palavra de Deus. Mas, se você estiver, se aquilo que está lhe tentando são obras da carne, é imoralidade, é impureza, é idolatria, essas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, e inclusive a palavra de Deus, tais que praticam não herdarão o reino de Deus, né? Está aí a consequência do pecado. Está aí a consequência de você ceder a essa tentação. Então, muito importante da gente ter cuidado e saber o que é tentação, né? Realmente, para a gente conhecer e não se deixar levar pelo o inimigo. Entrando agora no terceiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre essa segurança que o plano da salvação nos traz, né? Que o amor de Deus nos traz. Apesar das investidas do inimigo, nós, quando temos o conhecimento da palavra de Deus, a gente entende que a nossa segurança ela vem de Deus, não é isso, irmão Rosimar? É isso mesmo, Hernani. Nós vemos que os nossos seguros, né? Nós somos seguros no amor de Deus e podemos refletir um pouquinho sobre a certeza desse amor, né? Refletindo na salvação, né? Que nós temos por Cristo Jesus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a perfeita salvação. E nós vemos aqui que a perfeição da obra de Cristo assegura a nossa salvação. E nós vemos aqui, queridos, que quando Cristo morreu na cruz, ele pagou todo o preço, né, por nós. E nós vemos aqui que sua obra na cruz, ela foi perfeita e ela foi completa, como diz a palavra de Deus lá em Isaías, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, né? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós vemos aqui, é muito interessante, querido professor, iniciar sempre sua aula, sempre indagando, questionando os alunos, né? Como a gente vai falar sobre a salvação, o que é a salvação? Seria bem interessante falarmos com essa definição teológica, né? Que seria uma doutrina segundo a qual Deus, em seu insondável amor, né, ofereceu o seu unigênito para salvar, né, pela graça, por intermédio da fé, os que aceitam como único Salvador, né? Então seria bem interessante. Então, nós vimos aqui, queridos, que a salvação é um dom de Deus para aqueles que crerem em Cristo como Salvador. Então, Jesus, ele realizou um sacrifício perfeito na cruz. Quando Jesus estava pregado na cruz, né, após suportar todas as dores e humilhação, ele declarou: está tudo completado, como diz lá no tópico 1, né? Nós vemos aqui que esse ato consumado é a base da nossa certeza da salvação, que a salvação ela não é automática, né? Nós temos que passar isso para o nosso aluno, né? Ah, eu nasci no lar evangélico e eu já sou crente, então nós temos que passar essa informação para o nosso aluno, que a salvação ela não é automática, nós temos que ter a certeza, nós temos que aceitar Jesus. Então, alguns vivem suas vidas com a filosofia do que talvez amanhã se entregarão as pessoas que não são evangélicas, né? A Jesus Cristo. Então, nós temos uma eterna salvação porque ela foi providenciada pelo próprio Deus. Mas não temos a garantia de viver pecando, né? E não sofrer para que possamos não sofrer as consequências. Porque a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, a própria palavra de Deus fala isso, né? Que o salário do pecado é a morte.
Então, nós vemos aqui, querido, que a salvação, ela também não pode ser comprada. Então, nós vamos passar para os nossos alunos isso. E saber que é interessante que muitos acham que pode comprar a salvação, né? Por a questão de ser bonzinho, fazendo boas obras, boas ações. Então, é bom, como nós estamos refletindo sobre a salvação, é importante passar alguns pontos para o nosso aluno. Então, nós vemos aqui, queridos, que a salvação é um dom de Deus, né? Aquele que crê em Cristo como Salvador, né? Nós vemos aqui que para adquirirmos a salvação, independente de mérito pessoal, porque o preço já foi pago, como já foi conversado aqui, né? Para que possamos hoje alcançar. Então, nós vemos aqui que quando se é salvo, nós vemos que há uma mudanças inexplicáveis, ocorre na vida do convertido. Então, quando se aceita Jesus, quando se é um salvo, há uma mudança de vida. É bem interessante, né? Então, nós vemos aqui que as mudanças surgem como um desejo de conhecer a palavra de Deus. Há um desejo de guardar os seus mandamentos. Eu não posso dizer que eu tenho a salvação em Cristo se eu não a obedeço, se eu não guardo a palavra de Deus. Então, amor pelos irmãos. O salvo, ele sente isso. E quando nós vamos mais na frente, que vamos falar sobre a certeza da salvação, como desenvolver essa certeza, como saber essa certeza, nós vamos reconhecer que Jesus completou o plano da salvação. E que entender que a nossa salvação é segura, poderosa e eterna, né? E também confiar que a obra consumada de Cristo na cruz, lembrar-se de que Deus, ele é benigno, ele é amoroso e ele é o nosso refúgio. Então, queridos, nós vemos aqui que a certeza da salvação não é apenas possível, mas também é essencial, né? Que o crente dele tem que ter certeza, né? Sentir a certeza, a confiança que ele é um salvo. Então, não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação. Muita gente diz assim, eu sou salvo. Mas a gente vê muitas vezes pelas obras que a salvação, existe muito aquela questão do livre-arbítrio, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso. É que o crente pode apostatar da fé, perdendo então a salvação. Então, nós vemos aqui algumas advertências de Paulo, né, aos Coríntios, né, que ele vai falar, assim que quem considera, assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, é muito interessante quando passamos para os nossos adolescentes essas informações, né? Porque nós devemos ter a certeza. E como é que nós vamos ter a certeza? Primeiramente, reconhecer que Jesus completou o plano da salvação. Estava ouvindo irmã Rosimar e eu peguei uma revista, irmã Rosimar, por incrível que pareça, do meu pai, de 1985, antes de eu nascer, que fala sobre a segurança, uma revista da Escola Dominical, meu pai tem guardado, sobre a segurança da salvação. E além de tudo isso que a irmã Rosimar falou, a própria palavra de Deus, o próprio Jesus, ele nos dá a segurança da salvação, né? Lá em João 10, 28, ele nos promete a vida eterna com ele, né? E se nós cremos nele, nós teremos a vida eterna. Ele nos fala que está preparando um lugar para estarmos com ele, junto com ele. Então, isso são promessas de Jesus, que Jesus fez para nós, seus filhos, né? Então, isso também nos dá uma segurança, uma certeza da salvação em Jesus Cristo, que aquele em quem a gente está crendo, né? Não é falho, ele é realmente fiel e ele realmente cumpre as suas promessas. Nós temos, na sua classe você pode até dar um testemunho. Conversando com meu pai hoje, a gente falando um pouco sobre as filhas, né? Sobre as netas, sobre justamente esse caminho, esse percurso no conhecimento da palavra de Deus. E o quão é importante os pais estarem testificando a todo momento das grandezas de Deus na nossa casa, dentro do nosso lar, né? Isso é uma segurança a mais que os nossos filhos vão ter, né? De que estar crendo em Jesus Cristo e que ele realmente faz o que ele promete.
né? Que Ele realmente cuida, que Ele realmente guarda, que Ele realmente dá a provisão do dia a dia. Tudo isso são cuidados e o amor de Deus refletido através da salvação que Ele nos dá. Por a gente ter ganhado esse título de filhos de Deus, né? Nós temos esse privilégio de sermos cuidados por Deus. Então, essa é uma segurança que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus nos dá para termos a certeza da nossa salvação. Nesse ponto, talvez o aluno sinta muito medo em relação a não estar salvo pela questão do inferno, né? O medo de ir para o inferno. E aí a gente precisa explicar para ele que se ele aceita Jesus como seu Salvador, Jesus ele faz morada no seu coração. E aí o que ele precisa fazer é crescer na graça e no conhecimento. Então ele precisa buscar o Senhor dia após dia, que isso envolve a leitura bíblica, envolve a oração, envolve estar na igreja, servir na igreja, escola dominical, cultos, eventos de comunhão. E à medida que ele vai fazendo isso, menos espaço ele vai ter para as obras da carne e mais espaço ele terá para o Espírito Santo. E isso o Espírito Santo vai trabalhando nele, ele vai crescendo. E nisso vai sendo gerado nele a certeza da salvação. Então, se ele chega, professor, como é que eu tenho a certeza disso? Cultive seu relacionamento com Deus. Porque é processual. Cada um vai sentir a parte sensorial dessa certeza de uma forma até que diferente. Mas ela só é possível se eu cultivo o relacionamento com Deus. Porque a maior testificação de que eu estou salvo é me relacionar com Deus. Porque pela minha carne, eu quero o pecado. Isso não é novidade. Pela nossa carne, com as nossas naturezas, nós queremos pecar. É prazeroso momentaneamente, mas sabemos que há consequência. Agora, aquele que está em Cristo, que aceita Ele e cultiva esse relacionamento para que ele não se afaste da fé, como Rosimar disse, ele vai, dia após dia, perceber que ele está em Cristo Jesus e por isso está salvo. Porque a palavra de Deus lá em João 15, Jesus vai dizer o quê? Olha, aquele que está em mim, eu sou a videira, e aquele que está em mim e der frutos, o Pai mantém. Aquele que não der frutos é lançado fora. E a gente sabe que todo aquele que se relaciona com Deus dá frutos. Então, esses estão seguros. Então, a gente traz um pouco dessa lógica que a Bíblia nos apresenta para que nosso adolescente se sinta mais seguro mesmo. Entenda que se ele estiver ali com o Senhor e ele o aceitou em seu coração, ele está salvo. É verdade. O Espírito Santo é quem traz esse convencimento, né, gradual, digamos assim, porque se você, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo está em nós, ele vai começar esse processo de convencimento e de aceitação, de certeza, né, de que realmente nós fomos salvos em Jesus Cristo. Mas tem que haver realmente essa intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha com cada um de forma diferente, porque é a mesma coisa. Eu tenho um relacionamento com o meu marido diferente que eu tenho com o meu pai, com as minhas filhas. Então, da mesma forma que nós temos relacionamentos diferentes com aqueles que estão próximos a nós, cada um tem um relacionamento diferente com o Espírito Santo, né? Cada um tem uma experiência diferente com o Espírito Santo. Então, a busca pelo conhecimento da palavra de Deus gera essa intimidade com o Espírito Santo e só você vai conseguir reconhecer. O Espírito Santo vai estar falando ao seu coração, né? Está lhe ensinando e lhe guiando. Agora, essa intimidade é que vai fazer com que você entenda e ouça a voz de Deus. Como o Senhor disse, né, que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz quando eu chamo. Então, assim a gente sabe realmente que está fazendo parte desse rebanho. Rosimar, tem mais alguma coisa a acrescentar, irmã Rosimar? É isso aí, Mahanana. Nós, concluindo, né, sabendo que com essa certeza, nós tendo, no caso, o adolescente, todos nós, né, tendo a nossa vida transformada, com certeza nós temos essa certeza no nosso coração. Porque o crente, quando ele é salvo, ele é diferente, ele sente-se diferente, e ele é diferente. Ele é diferente na sua maneira de ser e de agir e de pensar. Então, que possamos refletir, né, essa lição tão maravilhosa que vem refletir, vem fazer com que o nosso aluno, né, e nós mesmos, né, venha refletir para uma melhor comunhão com Deus, né?
saber É dessa verdade. certeza e dessa Glória convicção, né, da salvação. É verdade, tão importante, né, irmã Rosimar? Porque não só adolescentes, jovens, mas muitos adultos hoje têm dúvida da sua salvação, né? É Então, verdade. tem que realmente haver essa percepção, esse entendimento e essa busca em ter realmente a certeza da salvação. Glória a Deus por mais um podcast. Agradeço demais a presença de vocês. Hoje eu estou numa posição diferenciada aqui, no lugar do nosso irmão Felipe. Mas graças a Deus por tudo isso. Agradeço a você que nos acompanha. Continue, que Deus abençoe a sua aula, a sua vida. Você adolescente que você está nos assistindo, que você possa ir para a sua aula e ajudar o seu professor a trazer informações, né, para deixar a aula mais abrilhantada, né, e que nós possamos buscar a todo momento, né, ter essa certeza, não deixar que o inimigo ele consiga nos vencer na tentação, né? E que a certeza da nossa salvação esteja em nosso coração firmada, fincada, né? Agradeço demais a participação da irmã Rosimar, irmã Milka, a paz do seu irmão Rosimar. Vai dizer irmã Hanana, irmã Milka, a todos os professores, eu quero agradecer. Esperamos, querido professor, ter contribuído, né, com a sua aula e que Deus continue abençoando o seu ministério. Paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor, irmã Hanana, a paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, você que nos assiste, que Deus continue lhe guiando, direcionando. Ore ao Senhor, peça direção a Ele na abordagem da sua aula, porque Ele conhece a necessidade de cada aluno seu. E se você, aluno, está assistindo, você que é adolescente, está assistindo o podcast, aproveite a deixa desse podcast e vá estudar a sua lição e vá fazer devoção também, crescer em graça e em conhecimento com o nosso Senhor. Glória a Deus. Para finalizar, um pedacinho da nossa conclusão da revista, que eu acho que assim, fecha com chave de ouro essa nossa lição, que diz assim: agora somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus por meio da fé. Confie no amor e na graça do Pai. Em Cristo somos fortalecidos e estamos seguros. Que Deus abençoe, uma boa aula e até o próximo podcast. Em nome de Jesus.